Bom dia! Dia. Bom, para quem me conhece, meu nome é Caio e nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. E seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui algumas vezes, ou você que está aqui todo domingo. É uma grande alegria receber você aqui. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem algumas coisas na vida que são meio paradoxais. Vocês já pensaram para pensar sobre isso? Paradoxo é aquela coisa que parece que não se encaixa direito, que carrega uma certa contradição dentro delas. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma charada pode ser assim. Por exemplo, uma charada. O que tem 4 pernas de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? O que tem 4 pernas de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? Alguém sabe? O que você diria que é? 4 pernas de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite. O que seria? Ninguém tem um chute? Nossa, ninguém. A vida. A vida. Muito bom, é o ser humano. Porque o ser humano, quando ele é bebezinho no início da vida, que representa a manhã, ele engatinha. Quando ele está adulto, ele anda nas 2 pernas. E quando a gente envelhece, a gente precisa de uma bengala, não é? Tem um outro paradoxo. Sócrates já dizia: só sei que nada sei. Esse é muito famoso, né? A gente já ouviu. Isso é um paradoxo. Porque como que alguém pode saber que nada sabe se ele nada sabe? Como que ele sabe que nada sabe se ele nada sabe? E aí tem um equivalente até mais moderno do que esse de Sócrates e mais bem-humorado de Milor Fernandes. Quem sabe de tudo anda mal informado. Então quem acha que sabe de tudo é porque está mal informado. E também tem paradoxos matemáticos. Vamos lá, quero ver quem é bom aí de matemática. Quero ver quem vai saber essa resposta. Uma batata. Imagina uma batata que ela pesa 100 gramas. E aí ela possui 99% de água. Depois ela é desidratada e passa a ter 98% de água. Quanto pesa essa batata? Quanto? Chutes, quero ouvir. 98 gramas. Quem mais? Quem chuta alguma coisa? 96, será? 96? 100 gramas. 99 gramas. Interessante, isso é um paradoxo. É muito intuitivo para a gente, né, responder que ela pesaria 1 grama a menos porque ela tem 1% a menos de água. É intuitivo para a gente, né? Mas o ponto é que essa batata com 98% de água, ela pesa 50 gramas. Estranho, né? Mas o ponto é que antes tinha 1 grama de matéria sólida, que representava 1% da batata. Depois da desidratação, essa mesma 1 grama continua existindo, mas agora ela é 2% do peso total da batata. Logo, a batata passa a ter 50 gramas. Ainda bem que a gente não precisa entender todos os paradoxos do mundo para buscar a Deus, não é? Amém, né? Por isso. Mas o cristianismo também é cheio de paradoxos. Se você quer ganhar a vida, precisa perdê-la. Se você quer viver, precisa morrer. Se você quer ser feliz, é mais feliz dando do que recebendo. Esses são paradoxos da fé também. E nessa série a gente está falando sobre a graça de Deus. Esse favor imerecido que Ele concede para a gente. Aquilo de que a gente mais precisa, justamente quando a nossa culpa é exposta diante dos outros. A graça também carrega um paradoxo. Ela é de graça. Nós a recebemos sem pagar nada para Deus nem para ninguém. Mas o ponto é que depois de recebê-la, nós somos chamados a responder de uma determinada maneira a essa graça. Se a gente se recusa a viver essa resposta, a gente acaba perdendo aquilo que a gente recebeu, que é a graça. Ou seja, você recebe a graça gratuitamente, mas ela produz uma contrapartida. E é disso que a gente vai falar hoje.
a contrapartida da graça. E não sou eu quem está falando isso. Hoje a gente vai ver palavras do próprio Jesus sobre essa contrapartida da graça. Jesus, ele mesmo traz esse paradoxo da graça. E o paradoxo é esse: se você acha que merece a graça, você já perdeu. Mas, se você reconhece que não merece a graça, você se torna um candidato muito potencial para receber. A graça só pode ser recebida enquanto você continua consciente de que você não merece ela. E a contrapartida da graça está justamente nesse ponto. Em certo momento do ministério de Jesus, ele fez uma pergunta aos seus seguidores, que ilustra perfeitamente essa contrapartida da graça. E, na minha opinião, foi uma das perguntas mais perturbadoras de todo o ministério de Jesus. E é ela que ajuda a gente a entender por que jamais a gente pode acreditar que tem direito a essa graça de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 3, olha a pergunta que Jesus faz. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Para mim, essa pergunta é uma pergunta que revela totalmente essa contrapartida da graça. Uma viga é esse pedaço de madeira que está sustentando as telhas do salão. E ela é um elemento estrutural de uma construção. Com essas vigas que sustentam esse salão não vai cair, porque elas estão sustentando toda a estrutura. E Jesus está perguntando, como que alguém consegue enxergar uma pequena partícula de madeira, um cisco, no olho do outro, se tem uma viga gigante na frente do seu próprio olho? Por que a gente gasta tanta energia olhando para o erro dos outros, enquanto a gente ignora os nossos próprios problemas, nossos próprios maus hábitos, nossas próprias atitudes ruins? Por que a gente foca tanto no pequeno defeito alheio, no outro, e tão pouco naquilo que está nos atrapalhando? E alguém que ouviu essa pergunta de Jesus, e até hoje, se você ouve essa pergunta de Jesus, talvez você queira responder. Talvez você queira falar algo do tipo: Jesus, eu faço isso de reparar no cisco do olho do meu irmão, porque o que está no olho dele não é só um cisco. Alguém poderia pensar: Jesus, ele é legalista, ele é petista, ele é bolsonarista, ela é gay. Isso não é o cisco, Jesus. Isso é uma árvore inteira. Para alguns de nós, essa questão entre o cisco e a viga é ainda mais pessoal. Alguém poderia dizer: Jesus, meu pai abandonou minha família quando eu era criança. Minha irmã e eu sofremos muito até virarmos adultos por causa disso, porque fomos abandonados. E agora meu pai está velho, ele está doente e quer que a gente ajude ele nessa fase da vida. Desculpa, Jesus, mas isso não é só um cisco. Você não está entendendo. Isso é uma viga, uma árvore inteira. Talvez alguns de nós fiquem até na defensiva diante dessa pergunta de Jesus. Como se Jesus estivesse diminuindo a nossa dor. Quando Jesus fala que nós temos uma viga no nosso olho, a gente acha: Jesus, você não está entendendo o que está rolando aqui. Outra pessoa ainda poderia responder: Jesus, eu não tenho uma viga nos meus olhos, por isso eu posso falar do cisco no olho do meu irmão, porque eu não tenho nada na frente dos meus olhos. Porque se literalmente existisse uma viga diante dos nossos olhos, ela bloquearia completamente nossa visão, não é mesmo? Então essa pessoa diria: Jesus, por eu não ter uma viga na frente dos meus olhos, eu vejo o mundo realmente como ele é. Minhas opiniões estão certas, minha visão da vida está correta. Mas o ponto é que Jesus provavelmente responderia: então você está dizendo que você não pode estar sendo influenciado pelos valores da sua família, pela sua cultura, pela época que você vive, pela tecnologia, pelos professores que você teve? Nada disso te influencia? Nada disso influencia a sua visão?
nem as suas experiências que você teve, nem os seus sucessos e os seus fracassos, nem a sua saúde ou a falta dela, nada disso muda a visão que você tem em relação ao mundo. Tudo isso que eu citei como exemplo molda a forma como a gente enxerga o mundo. Então, você realmente acredita que sua visão é perfeitamente correta e clara? Você realmente acredita que não existe nenhuma viga diante dos seus olhos para você enxergar as coisas como Deus enxerga? E aí Jesus continua no versículo 4. E ele fala o seguinte: como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Em outras palavras, como você pode ajudar outra pessoa a enxergar melhor quando você mesmo está olhando o mundo de uma maneira distorcida? Como a gente pode ajudar os outros quando nós estamos sendo críticos, ingratos, descontrolados ou até mesmo negligentes com aquilo que precisa ser tratado dentro de nós, do nosso coração? Antes de tentar corrigir alguém, a gente precisa lidar de maneira profunda, honesta e sincera com as questões do nosso próprio coração. E agora, se você não é um cristão, talvez a próxima frase seja a sua favorita de todo esse diálogo. No versículo 5, Jesus fala: hipócrita. Talvez você que não seja um cristão, talvez esteja pensando: finalmente alguém dentro da igreja falando como eles realmente são, como esses cristãos agem, como eles levam a vida deles. Em certo sentido, Jesus concorda com parte desse seu pensamento, com parte disso que você está pensando. Tanto concorda que Jesus foi o primeiro a chamar os seus próprios seguidores de hipócritas. Naturalmente, a gente não deve viver em hipocrisia. A palavra hipócrita originalmente era usada para designar um ator, alguém que representava um papel em um teatro. Depois, ela passou a ter esse significado que a gente tem, que é um pouco parecido, né? Alguém que representa uma imagem, mas no fundo ela está vivendo outra coisa. E todos nós somos chamados por Deus a viver com integridade, certo? A gente sabe disso, somos chamados a viver com integridade, sendo a mesma pessoa em qualquer lugar. Mas existe um outro lado dessa questão. Quem tenta sinceramente seguir Jesus, inevitavelmente terá momentos em que falhará tentando viver aquilo que acredita. Pense em Paulo, apóstolo Paulo. Ele foi quem escreveu que nós devemos respeitar as autoridades, correto? Romanos 13, versículo 1. Mas quando Paulo estava preso e recebeu um tapa na cara de um dos oficiais do império, ele reagiu de uma maneira completamente diferente daquilo que ele mesmo tinha orientado. Paulo amaldiçoou aquele soldado. E aí pense em Pedro também. Pedro entendeu perfeitamente que Deus não fazia uma diferenciação de pessoas. Ele viu Deus salvar gentios. Ele defendeu essa verdade diante da igreja de Jerusalém e pregou que todos podiam receber o evangelho. Mas, anos depois, quando Pedro foi pressionado por pessoas preconceituosas, ele se afastou justamente daqueles irmãos gentios, só para não ser criticado. O homem que ensinava igualdade por tanto tempo acabou agindo de uma maneira preconceituosa também. E o ponto é que quando a gente abre a Bíblia, a gente percebe algo muito interessante. Os nossos heróis da fé, essas pessoas que a gente lê, histórias incríveis, que a gente admira, as pessoas que a gente mais admira, também fracassaram. Elas também falharam. A gente encontra homens e mulheres que desejavam honestamente obedecer a Deus, mas que em vários momentos não conseguiram viver de acordo com aquilo que eles acreditavam. A gente vê falhas de caráter deles, não vemos? A gente vê o arrependimento deles também, não vê? A gente vê os recomeços que Deus permite que eles tenham. Tudo isso acontece porque Jesus
fez um convite extremamente exigente aos seus seguidores. Em Lucas 9:23, Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, e aqui eu quero dizer algo importante. Perceba que é um convite voluntário. Ninguém deve ser um cristão à força. E aí Jesus completa: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. No centro do Evangelho está esse chamado. Quem deseja seguir Jesus precisa negar o próprio orgulho, negar a própria imoralidade, negar a própria desonestidade, negar a própria violência, o próprio egoísmo. Tomar cuidado com aquilo que fala e como fala para as pessoas. Se alguém acha que isso é fácil, provavelmente é porque você nunca tentou fazer isso de verdade. Porque fazer tudo isso é muito difícil. Quem tenta negar a si mesmo descobre rapidamente que a gente vai falhar, muitas e muitas vezes. Eu sou cristão há quase 12 anos e mesmo assim eu cometo pecados. Eu sou impaciente com a minha esposa. Eu sinto inveja das pessoas. Eu sentia muita vergonha se todos os meus pecados aparecessem aqui para vocês, nesse momento. Há uns meses atrás, eu lembro de uma reunião com alguns irmãos, nós estávamos em 4, numa reunião, e eu lembro que eu fui ríspido com minha irmã na reunião, mesmo que não fosse minha intenção. Eu lembro que eu fui ríspido com ela. Eu estava irritado, e eu fui autoritário e impaciente na reunião. E aí, quando a gente esteve junto para pedir perdão, eu fiz questão que minha esposa me acompanhasse e que o marido dela, que é muito próximo de mim, também tivesse. E eu fui lá para pedir perdão para ela. E eu fui com a minha esposa e o marido dela estava presente. E eu queria pedir perdão pela maneira que eu agi naquela reunião, pela postura que eu tive. E naquele momento que eu estava diante deles, eu só queria desaparecer. Porque eu estava com tanta vergonha, tão constrangido, com tanto medo também, de que talvez eles não aceitassem meu perdão. Eu queria cavar um buraco no chão e me enfiar lá. Porque 2 amigos meus tinham acabado de presenciar uma versão horrível de mim. Mas o mais constrangedor de tudo isso, sabe o que foi? Foi que eles me trataram com graça. Eles me perdoaram. Naquele momento eu experimentei a graça de Deus através da vida deles. Eu também sou egoísta. Tem certas coisas que eu prefiro fazer sozinho. Como, por exemplo, tomar café da manhã. Eu não gosto de dividir minhas coisas. Às vezes eu me pergunto para Deus por que Ele me chamou para estar aqui pregando diante de vocês. Eu reconheço que Deus me deu alguns talentos, alguns dons de liderança. Mas eu tenho absoluta certeza de que eu não estou aqui porque o meu caráter já está completamente formado. Eu não estou aqui porque eu sou um exemplo perfeito. Muito pelo contrário. Em muitos momentos eu fui exatamente alguém que Jesus chamaria de hipócrita. E que Ele chama de hipócrita. Já preguei coisas aqui para vocês que em determinados momentos da minha vida eu mesmo não estava conseguindo praticar 100%. Quando Jesus fala hipócrita, eu acredito sinceramente que Ele está se dirigindo a mim. Está falando com o Caio. Porque muitas vezes eu não vivi de acordo com o padrão que Ele estabeleceu. E acredito que essas palavras de Jesus também alcançam cada um de nós que decidiu seguir a Ele. Mas eu não creio que Jesus falou isso aqui para destruir a gente ou para deixar a gente sem esperança. Pelo contrário, Ele sabia que falharíamos. Não porque Ele deseja que a gente fracasse, mas porque Ele conhece nossa dificuldade. Ele conhece nossa fraqueza. E justamente por isso, Ele preparou uma solução. Nossos fracassos não precisam definir a nossa caminhada com Deus. Desde que a gente seja dispostos a seguir o conselho que Ele mesmo dá logo em seguida. No versículo 5, Ele vai dizer: tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Perceba a ordem. Primeiro, então, o que é mais importante? Reconheça seus pecados. Primeiro, lide com aquilo que existe na sua própria vida, no seu coração, que está te atrapalhando em enxergar como Deus pede para você enxergar. Aceite a solução que Jesus oferece para você. Confesse seu pecado, se arrependa, busque mudança, busque ajuda. Somente depois disso, você estará em condições de ajudar outra pessoa. E sim, Jesus espera que a gente ajude uns aos outros. Algumas pessoas leem esse texto e basicamente concluem que a gente nunca deveria apontar o erro ou o pecado de ninguém, que a gente não deveria fazer nada quando vê o outro errando. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a gente deve fazer isso na ordem correta. Primeiro a gente trata o nosso coração e depois a gente ajuda o nosso irmão. Além disso, o cisco existe apenas em uma comparação com a nossa própria vida. Para o irmão que está sendo ajudado, aquele cisco pode ser uma enorme dificuldade. A gente vê como um cisco, mas para o próprio irmão é a viga dele. É bom ajudá-lo, mas somente depois de nós termos sido honestos com a nossa viga, com o que está no nosso coração, com as nossas próprias vidas. E aí a gente precisa responder algumas perguntas. Por exemplo, quais são os seus pecados recorrentes? Quais são as vigas que existem na sua vida, na frente dos seus olhos? Isso está claro para você? Quais são as suas vigas? Você consegue identificar as áreas nas quais você costuma agir como um hipócrita na frente dos outros? As áreas em que você ainda não consegue obedecer Jesus? Isso está claro para você? Quais são as coisas que te impedem de enxergar a vida como Deus deseja que você enxergue? Essa é a essência do arrependimento. Arrependimento é mudar a maneira de pensar e passar a ver as coisas como Deus vê. Talvez você tenha se tornado cristão há 1 mês, há 2, há 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas a pergunta é: você continua sendo alguém ensinável? Você continua sendo alguém que aceita receber uma direção, um conselho, uma instrução? Você continua permitindo que outras pessoas te ajudem a crescer espiritualmente? Você continua confessando os seus pecados para as pessoas, para receber cura, para receber graça? Você ainda faz questão e se esforça para abrir o seu coração para alguém? E aqui eu estou falando com os cristãos, tá? Às vezes a gente pensa que está bem só porque a gente está aqui se reunindo no domingo. Só porque a gente não falta em nenhum domingo. E a gente acha que isso é o suficiente, isso é ótimo. É isso que a gente deveria fazer. Mas o ponto é que isso não é o suficiente, porque isso não significa que a gente está vivendo com transparência. A gente não está, às vezes, abrindo o coração. Quanto mais a gente compreende os nossos pecados, quanto mais a gente confessa os nossos pecados, mais a gente experimenta a graça de Deus. Porque a gente lembra continuamente que se não fosse essa graça que a gente recebe quando a gente falha, quando a gente peca, não teria nenhuma esperança para nós. Deus quer oferecer graça a todos e Ele oferece graça a você. O problema nunca é o tamanho do seu pecado. Quando a gente lê as Escrituras, o que a gente mais vê, o que a gente mais encontra, é Deus perdoando todos os pecados. Ele perdoa todos os assassinos, todos os ladrões, todos os mentirosos, todas as pessoas sexualmente imorais e tantos outros. Ele perdoa a todos. Não existe um pecado específico que Deus se recuse a perdoar. Mas tem um tipo de pessoa que permanece sem perdão diante de Deus. Nos evangelhos a gente vê pessoas profundamente religiosas que representavam uma religião sem graça.
Pessoas que a resistência em reconhecer a própria necessidade de graça impedia que elas enxergassem a sua real condição diante de Deus. Elas estavam convencidas de que já eram boas o suficiente. Por mais que Jesus tentava alcançá-las, tinha sempre um limite que impedia Jesus de chegar no coração delas. E o ponto é que Jesus respeita o limite de cada um. Ele respeita a decisão de alguém. Se ela não quer que ele alcance o coração dela, ele não vai alcançar. Ele só perdoa quem reconhece o seu pecado e deseja receber o perdão. Ele não força ninguém a receber aquilo que não quer. Esses homens e mulheres que eu estou falando, eles acreditavam que não precisavam de graça. E pessoas assim continuam existindo até hoje. Na minha experiência, esse é um dos principais motivos pelos quais muitos ainda permanecem longe de Deus. A principal razão pela qual tantas pessoas rejeitam o Evangelho, ainda hoje, não é porque a graça não seja atraente, não é porque a graça é insuficiente, mas é porque algumas pessoas transmitem a impressão de que não precisam da graça de Deus. Elas vivem como se fossem espiritualmente autossuficientes. Parecem corretas, totalmente corretas por fora, mas são incapazes de admitir seus próprios pecados, seus próprios erros, suas próprias falhas. Essas são as verdadeiras hipócritas. Todos nós que tentamos negar a nós mesmos, falhamos e ainda vamos falhar. Todos nós. Mas a diferença é que alguns reconhecem o seu fracasso e recebem o perdão. Outros permanecem presos à própria hipocrisia, porque jamais admitem a necessidade de receber perdão. Se você está lutando contra o pecado, eu quero te encorajar. Todos nós estamos nessa luta. E se você ainda não é um cristão, eu quero te fazer um convite. Vem experimentar essa vida de graça. Essa vida que não é hipócrita. Vem aprender o que significa negar a si mesmo, carregar sua cruz, seguir Jesus. É a vida mais completa e mais emocionante que existe. E eu posso te dizer isso com toda certeza. Faz 12 anos que eu estou tentando viver assim. E para mim não há nada melhor do que tentar, do que reconhecer meus pecados, do que receber a graça. Eu não consigo imaginar um estilo de vida que seja melhor e mais significativo do que esse de viver para Jesus Cristo. Se as pessoas que rejeitam a graça reconhecessem a sua necessidade dela, eu acredito que o nosso país seria um país genuinamente mais cristão, de verdade. Porque quando a graça é vivida de maneira verdadeira, ela se torna extremamente atraente. Quando alguém tenta obedecer a Deus, falha, recebe perdão, levanta, continua caminhando, tem um recomeço, isso chama a atenção das pessoas ao redor. O cristianismo acolhe pessoas quebradas, abraça pessoas que se consideram imperfeitas, e nós somos todos imperfeitos. E é justamente isso que torna o Evangelho tão belo, tão lindo. Pense nas pessoas de quem você mais gosta na sua vida. Pensa aí nessas pessoas. Eu sei que você pode achar estranho, mas o que eu vou falar vai fazer total sentido. Normalmente as pessoas que a gente mais gosta e mais ama são aquelas que demonstram mais graça conosco. São os amigos que nos perdoam. É a esposa que continua amando o marido mesmo depois dele ter falhado. É o marido que estende a misericórdia à esposa. É a mãe que continua vendo a beleza do filho, mesmo quando ninguém mais vê beleza dele. A gente gosta de quem nos oferece aquilo de que a gente mais precisa quando a nossa culpa é exposta. No primeiro domingo dessa série, a gente viu que Jesus era cheio de graça e de verdade, não foi? Hoje eu quero fazer uma pergunta. Do que você está cheio? Do que você está cheio?
O que sai de você nas suas conversas? O que é transmitido por você através do seu comportamento? O que sai da sua boca quando a vida te sacode? O que brota do seu coração quando alguém pisa no seu pé? Quando um pecador, tão pecador quanto você, erra contra você, qual é a sua reação? A única diferença entre vocês, muitas vezes, é o tipo de pecado que cada um de vocês comete. Então, do que nós, como igreja, aqui em Ribeirão Preto, estamos cheios? Quando as pessoas pensam nessa igreja aqui, o que vem na mente delas? Graça, verdade, misericórdia ou hipocrisia? Não basta apenas experimentar a graça. O ponto é que a graça possui uma contrapartida assim. Quem vive pela graça também precisa oferecer graça aos outros. A graça se torna ainda mais atraente quando é visível na forma como tratamos as pessoas. É assim que as pessoas vão ver que ainda existe graça no mundo. Para terminar, eu quero deixar uma outra pergunta. Você está disposto a tirar a viga do seu próprio olho? Você está disposto a dar um passo real para lidar com as suas fraquezas e os seus pecados? Você está pronto para reconhecer que aquilo que provavelmente todo mundo ao seu redor já sabe, já enxerga sobre você, mas você não enxerga, você não quer reconhecer? Você está disposto a deixar a você mesmo reconhecer aquilo que todo mundo já vê sobre você? Você está disposto a ouvir o que as outras pessoas têm a te dizer sobre a sua vida, sobre as suas atitudes? A única maneira de removermos a viga é ouvindo aquelas pessoas que caminham do nosso lado. As pessoas ao seu redor conseguem enxergar aquilo que você mesmo não consegue ver. Talvez você ache que é apenas um cisco, mas quem convive com você está sofrendo por causa dessa viga que está no seu olho. Você está disposto a buscar ajuda? Eu estou falando especialmente nesse momento com os membros dessa igreja. Você está disposto a deixar de ser aquela pessoa difícil de ser ajudada? Aquela pessoa de que as pessoas sempre precisam correr atrás para marcar um horário, para estar junto? Você está disposto a parar de ser a pessoa que nunca toma iniciativa para buscar ajuda? Eu quero que você saiba que quando os outros fazem isso por você, por amor à sua vida, isso custa a energia da outra pessoa. Vamos parar de ser pessoas difíceis, de receber ajuda. Vamos tomar a iniciativa de querer tirar essa viga do nosso próprio olho. Para de dificultar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Procure seu parceiro de relacionamento de discipulado. Abra seu coração para ele. Exponha as suas vigas, todas elas que você tem nos seus olhos. Ninguém está fazendo um favor para você. Pelo contrário, esse é o caminho que Deus estabeleceu para que a gente continue vivendo na graça. E eu quero deixar um dever de casa muito simples para todos nós. Quem é a pessoa aqui em Ribeirão Preto que está ajudando você a enxergar e a lidar com as suas vidas? A gente leva isso tão a sério que a gente organiza aqui dentro a igreja por meio de relacionamentos de discipulado, certo? Para que irmãos acompanhem outros irmãos e ajudem uns aos outros a tirarmos as vigas dos nossos olhos, ajudando uns aos outros a crescer. E agora eu quero que você pergunte a si mesmo: você está tornando a vida dessa pessoa aqui em Ribeirão Preto que te ajuda mais fácil ou mais difícil? Essa semana eu quero até que você faça melhor. Pergunta para ela: fulano, eu estou tornando a sua vida mais fácil ou mais difícil? Por quê? É fácil me ajudar ou é difícil me ajudar? Bom, eu quero compartilhar rapidamente que
nesses meus 12 anos como discípulo, eu sou profundamente grato, porque muitas pessoas me ajudaram e me ajudam a crescer ainda no meu caráter. Eu lembro de quando, há 12 anos atrás, eu estava no futebol e um homem de 30 e poucos anos, chamado Marcelo, com receio, com medo até, saindo da quadra, me convidou para ir num culto. Ele me convidou para conhecer o Evangelho. E eu tinha só 20 anos naquela época. Não façam as contas da minha idade. Mas ele me ajudou a enxergar que Deus poderia me usar, servindo as pessoas e usando a minha inteligência em prol do reino de Deus. Eu sou muito grato a ele. Eu sou grato ao Jurandir, porque foi ele que me ensinou a confiar em Deus nos meus primeiros anos de fé. Ele estudou a Bíblia comigo e ele me ajudou a vencer minha covardia e a acreditar que Deus realmente intervém nas circunstâncias da vida. Eu sou grato ao Leandro, porque, dentre todas as coisas, porque o Leandro sempre me ajudou a ser cada vez mais verdadeiro, íntegro e a combater o meu egoísmo. Eu sou grato ao Felipe Ferreira, da Zona Leste de São Paulo, porque ele me ensinou a quebrar a minha timidez e me ensinou que quando eu chegava atrasado nos lugares, era o meu orgulho que estava reinando e não Jesus Cristo. Eu sou grato ao Bruno Washington, do Setor Oeste, porque ele me ensinou a sempre tentar olhar os dois lados de todas as situações e oferecer o benefício da dúvida para as pessoas. Não julgar sem antes ouvir. Eu sou grato ao Jorge Bittencourt, porque ele me ensinou a acreditar que Deus tem planos muito maiores do que os meus. E que, por mais difícil que seja, ser eu mesmo, eu serei usado por Deus sendo quem eu sou. Eu sou profundamente grato à minha esposa, porque de todas as pessoas, é a que mais me suporta e mais precisa estender graça para mim. E provavelmente tem muitos outros de vocês que têm sido usados para moldar o meu caráter. Robson, Tiago, Edmilson, Marquinhos, Rafa Reis, todos vocês têm me ajudado. Vocês têm estendido graça para mim. Eu também sou grato às esposas de todos vocês que eu citei, porque com certeza vocês também estão estendendo graça na minha vida. Mas o ponto é que sozinho eu não conseguiria. Eu preciso de ajuda, eu preciso de vocês. E vocês também precisam da ajuda uns dos outros. É um engano quando a gente acha que não precisa de ajuda para seguir Jesus. Vamos ser corajosos de tirar as vigas dos nossos olhos. Quando eu entro aqui para pregar, eu sei muito bem que eu não mereço estar aqui na frente de vocês. Eu sei que eu sou só um homem alcançado pela graça de Deus, é só isso que eu sou. Eu tenho o privilégio de caminhar ao lado de vocês, homens e mulheres extraordinários, que também estão lutando para seguir Jesus. E eu nunca quero esquecer disso. Eu nunca quero esquecer que, antes de qualquer outra pessoa, eu sou alguém profundamente necessitado da graça de Deus. Meu desejo é que nenhum de nós se esqueça dessa verdade. Que a gente saia daqui nessa semana lembrando disso. Eu preciso da graça. Eu não mereço, mas eu preciso da graça de Deus. Mesmo não merecendo, eu a desejo mais do que qualquer outra coisa. Que todos nós, alcançados pela graça de Deus, a gente continue vivendo consciente da sua contrapartida. Enquanto a gente reconhece que não merece a graça de Deus, ela permanece disponível para nós. Mas quando a gente começa a acreditar que tem algum direito ou merecimento da graça de Deus, a gente deixa de compreender o que ela realmente é. E se você ainda não é um cristão, se você ainda não é,
Se você está estudando a Bíblia, se você ainda não começou, se você ainda quer tomar uma decisão, meu desejo é que você também um dia experimente essa alegria de viver na graça de Deus. Vamos orar. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus ter morrido numa cruz. Foi pela sua misericórdia, Deus. Foi pela sua graça. Não por obras humanas, não por nada que a gente faça, não por nenhum merecimento que a gente tenha, mas pela sua graça. Gente, Deus, que a gente viva sempre consciente de que a gente não merece, nunca vai merecer, nunca seremos dignos de receber a sua graça, de recebermos a sua graça por meio de uns aos outros aqui. Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude a sempre viver buscando e desejando a sua graça, reconhecendo os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, que a gente não desista de recomeçar, que a gente sempre olhe para o seu exemplo, Jesus. A gente vai falhar em negar a nós mesmos, vai falhar, vai pecar uns contra os outros, mas o ponto é que a gente se arrependa e esteja ali ajoelhados diante da sua graça. Eu oro para que a graça inunde essa igreja, que sejamos uma igreja que demonstre graça ao mundo, verdade, misericórdia, amor, que não sejamos uma igreja hipócrita. Obrigado por tudo, fique com o restante do nosso dia, que tudo que façamos seja com amor e graça do Senhor Jesus. Em teu nome que oramos e agradecemos. Amém. Amém.